Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Salve, galera! Bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Esse que é o episódio número 66. É um número do rock and roll aí, nem vamos dizer o que é, né? Mas bem-vindos aí para mais um episódio, primeiro episódio de entrevista do ano de 2026, tal qual nos outros anos, mês de março, o mês da mulher. E nós vamos ter hoje aí uma grande entrevistada, uma pessoa aí que é um expoente, já uma referência dentro da instituição, nessa primeira entrevista do ano de 2026. Então, inicialmente, antes de dar as boas-vindas aos meus amigos aí, né, já desejar o feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que trabalham em viaturas, em caminhões aí, e aeronaves também, né, salvando vidas e levando aquilo que há de melhor de bombeiros e profissionais de salvamento aí para a população. Bem-vindo, Beto, episódio 66. Muito obrigado, meus amigos. O spoiler tá dado já, né? Já. Spoiler tá dado. Então tá para vir aí uma grande conversa. São daquelas pessoas que inevitavelmente viram ícones da corporação e viram referências, né? Então, mandar um abraço lá para o nosso querido Major Brandão, do Alagoas, lá que no último Nacional nos presenteou com uma caneca lá da sua equipe. Então, deixar um abraço, ele que é assíduo seguidor aí do canal, né, vê nossos vídeos, manda, comenta, então, cara espetacular. Então, um grande abraço ao Major Brandão e a tantos outros aí que nos abordaram e que nos abordam aí pedindo do RescueCast, né? E o pessoal pediu tanto para não ver mais nossa cara só no RescueCast que a gente acabou fazendo entrevista de novo, né? Boa, tava Beto, cansado já. O pessoal tá cansado. Bem lembrado, cara, bem lembrado. Bem-vindo, Geller. E aí, capitão, e aí, Beto? Quando o senhor falou episódio aí, me lembrou uma passagem da criança aí. Quando alguém falava 66, a gente dizia pá na orelha. Cara, o cara sai de Caxambu, não sai dele. Não adianta. Ai, capitão, hoje acho que grande parte da felicidade, né? A gente já falou várias vezes de estar gravando, mas é da pessoa que a gente vai entrevistar, que o Beto muito bem falou aí, e que graças a Deus, apesar de sermos um canal pequeno ainda, mas estamos crescendo dia após dia, a gente tem a oportunidade de deixar essas pessoas aí falarem sobre sua vida e sobre o que estão fazendo dentro da profissão, né? Nós bombeiros, dependendo da área que abraça dentro da nossa vasta magnitude de áreas que tem na corporação. E eu acho que a galera aí que curte o canal, que vibra com o bombeiro, que dá o sangue, entre aspas, pelo bombeiro, vai curtir demais essa pessoa e tudo que ela vai nos repassar aí. É isso aí, meninos. Obrigado. De antemão, agradecer aos nossos apoiadores, mais um ano aí conosco, 2026, Resgate Técnica, AutoAnker, SOS Sul, Resquad, Yorn Tatu, Placalto, Sisbom, Tecnoalto e outros tantos que nos apoiam aí em outras missões e estão conosco aí para mais um ano. No ano passado, ano retrasado, né, já estamos no terceiro ano do RescueCast. Sempre no mês de março nós buscamos referências femininas, né, pessoas que são ícones, não só pelo serviço que prestam, mas pela forma como se posicionam dentro da instituição e dentro as suas opiniões, a forma como lidam com as mais diversas dificuldades. Afinal, a gente sabe que as dificuldades não estão apenas no teatro de operações, né?
não estão nas ocorrências. Para quem trabalha, para quem veste farda, tem outras tantas a serem vencidas. E para começar o mês de março, com as nossas entrevistas já tradicionais, nós fomos buscar uma referência dentro da instituição, dentro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, mais especificamente dentro do Batalhão de Operações Aéreas. E a nossa entrevistada é Ariane Cividini, a Cividini, cabo do Bombeiro Militar de Santa Catarina, a quem a gente, desde já, parabeniza pelo Dia da Mulher, pela referência que você já é dentro da instituição, Cividini. Então, muito obrigado, bem-vinda ao Rescue Cast. Será uma satisfação conversar contigo aí nesse episódio. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Cividini, para a gente começar, é a tradicional pergunta de abertura das entrevistas, né? Quem é a Ariane Cividini? Putz, começou com a mais difícil. Ai, meu Deus. Bom, eu sou bombeira há 12 anos já, quase fazendo 12 anos. Sou mãe de 2 meninos pequenos, onde está fazendo 3 e outro com 6 quase. Ai, meu Deus do céu, são tantos. E eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade em falar assim que eu sou bombeira, sabe? Porque eu acho que eu cresci numa família assim, onde o nosso emprego devia ser, não, isso aqui é só o seu trabalho, você tem que ganhar dinheiro com isso, não é algo que você vai fazer para gostar, tem que dar dinheiro, não tem que ser feliz. E por muito tempo eu relutei em falar, não, eu sou bombeira. Para mim, não, bombeira era só minha profissão, sabe? Meu ganha-pão. E recentemente, assim, que eu descobri que não. Isso aqui é que faz parte de quem eu sou também, não é só o meu trabalho, faz parte de mim. Então é isso, bombeira, mãe, esposa, amiga, tentativa de crossfiteira, essa sou eu. Pô, legal. Você, Vidini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por transparecer e nos mostrar a profissional que tu és. Então, isso aí pode ter certeza que é um orgulho gigantesco para nós aí que realmente não pensamos na primeira parte em dinheiro, mas sim pensamos na profissão de ser bombeiro e que nos muito orgulha isso, né? Então, e a gente entende perfeitamente que cada indivíduo tem as suas preferências, né? Mas aí a gente respeita, porém, nós somos da linha que o bombeiro é a primeira coisa que vem em mente, não adianta. É de criação, é de instituição, né? E graças a Deus somos pessoas assim. De antemão, já meus parabéns pelo Dia da Mulher. O capitão ficou com vergonha de falar da Gabi ali. Pode desejar os parabéns para a Gabi, não tem problema. Ela vai ficar feliz, ó. Sim, sim. Tem que agradecer a Gabi, a Daya, a Cris aí, que são quem aguenta a gente aí nessa vida. Viu, Cividini, mas você bem comentou aí sobre breve sobre a sua trajetória, mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Aonde que foi assim o estalo? Aonde que foi o estopim? Opa, eu vou ser bombeiro. Como que surgiu isso na tua cabeça? Como que você buscou isso, né? Apesar de já ter comentado a questão da família incentivar, ganhar dinheiro, enfim, né? E como que foi isso? Agora eu vou fazer o concurso, eu vou ser bombeiro. Como que surgiu isso em ti? Eu fazia a faculdade de engenharia, né? Engenharia sanitária na UFSC. E eu recebi um e-mail assim oferecendo um cursinho básico de atendimento a emergências, oferecido pelo CBMSC. Eu falei, olha que interessante, né? Vai que um dia eu preciso, primeiros socorros e tal, legal fazer. Tinha uma provinha lá, um processo seletivo, eu fiz.
Aí passei, fui no primeiro dia, eu cheguei na aula assim, a Maria Elisa estava lá, e eu cheguei lá, o pessoal falando de ser bombeiro e curso de bombeiro comunitário. Eu falei, gente, como assim? Ser bombeiro? Eu só queria um cursinho de primeiros socorros, o que que eu tô fazendo aqui? E continuei, e ali durante aquele curso, assim, eu falei, bah, meu Deus, o que que eu tô fazendo naquela faculdade? O que eu quero fazer é isso aqui. E meio que larguei a faculdade de mão, fiz o curso de bombeiro comunitário, fui bombeira comunitária em Floripa por um breve período. Fiz o curso de guarda-vida civil logo em seguida, logo o próximo que abriu. Trabalhei 2 temporadas na Praia dos Ingleses. Foi assim, pá, uma época maravilhosa da minha vida. Eu adorava trabalhar na praia. Fui a RO do SAMU, fiz concurso para RO do SAMU também. E em 2013 abriu o concurso para soldado, né? Eu fiz, passei em primeiro lugar e não assumi porque eu não tinha terminado a faculdade. Ai, ai, ai. Em 2014 eu fiz de novo, passei de novo e daí entrei e aí que começou a minha carreira militar. E foi assim meio por acaso. Ó, e Cividine, primeiro é um prazer estar conversando contigo, né? Como o Geller falou, e só enaltecer as palavras do Geller também, é um prazer estar aqui contigo e pela tua disponibilidade, né? E a gente sempre agradece quem tem paixão pelo bombeiro e quem desenvolve a nossa profissão com afinco e com amor, né? Que infelizmente nos dias de hoje é muito raro a gente ver pessoas assim. Então a gente tem, e na minha opinião, a gente tem que enaltecer quem age dessa forma, né? E dentro do bombeiro, Cividine, depois que tu já havia entrado no bombeiro, como que você descobriu o BOA e há quanto tempo você está no BOA e o porquê essa paixão pelo BOA? Ah, eu acho que é algo assim que eu nem sei explicar, sabe? Eu entrei no bombeiro querendo trabalhar no operacional. Tipo, para mim não fazia sentido eu entrar no bombeiro e ir trabalhar no administrativo. Se fosse assim, eu ficava lá na engenharia, talvez estava ganhando mais dinheiro hoje do que como cabo, né? Então, quando eu entrei assim, que eu, né, já no curso de guarda-vidas, que a gente tem instruções com o arcanjo, e depois no curso de formação de soldado, eu entrei assim, a gente teve instrução com eles, eu lembro na parte de salvamento aquático, e eu falei, isso aqui para mim é o auge da vida operacional, é trabalhar no arcanjo, é isso que eu vou fazer, não sei como, mas é isso aí que eu quero, sabe? Para mim é isso, das o eu acho que une, assim, o melhor dos mundos, digamos assim, une o melhor do APH, o salvamento aquático, o salvamento em altura, e era ali que eu queria estar, graças a Deus é onde eu estou hoje. É uma junção de várias áreas, né? Então tu acaba desenvolvendo várias Isso. áreas numa só, né? Então acaba encontrando quase que Uhum. todas as ações do bombeiro em uma só. E faz tempo que tá no BOA, Cividine? Eu fiz o curso de tripulante em 2024, terminou ali em julho de 2024. Eu consegui daí uma troca para o BOA no final de 2024. Um sargento queria sair, eu peguei a vaga dele. Então fez um ano e pouquinho que eu tô orgânica lá no BOA. Legal. E por causa disso vem minha outra pergunta. A gente sabe que para tu entrar no BOA, entrar no serviço aéreo, você tem que fazer um curso e que não é fácil, né, de tripulante operacional. Os testes físicos são extenuantes e queira ou não, a grande maioria dos tripulantes operacionais são homens, né? E tu vindo da engenharia, né, que não era nada físico, né, era um campo totalmente diferente, né? Como foi para você e como foram esses testes para você e se teve alguma preparação especial para isso? Ah, eu já tinha feito o CEMALT em 2015, né? Então já tinha uma bagagem ali de cursos difíceis que eu tive que passar. E eu, se- eu,
eu sabendo que eu queria estar no Boa, nós tínhamos o edital, tinha aquela prova do sisal, 6 metros, sem usar as pernas. Isso foi algo que sempre me apavorou, assim, que eu falava, meu Deus, como é que eu vou subir aquele cabo, né? E em 2024, o meu segundo filho não tinha um ano ainda quando abriu o edital. Na verdade, abriu um edital no final de 2023, que acabou que Operação Veraneio ali, foi bem na final do ano, não teve muita gente que se inscreveu. E quando saiu esse edital, eu falei pro meu marido, geralmente sai a cada 2 anos, né, o curso de tripulante. Saiu esse edital em 2023 e eu falei pro meu marido, falei, amor, eu vou começar a treinar para daqui 2 anos, quando sair o próximo edital, eu vou estar subindo aquele cabo lá, nem que seja agarrada nos dentes, mas eu vou fazer. E uns meses depois, ali no comecinho de 2024, eles abriram um novo edital, já que aquele lá não, né, tinha sido frustrado. E eles botaram o sisal feminino, então eu poderia usar as pernas para subir. Mas eu estava saindo da minha segunda licença maternidade, estava há 1 ano sem treinar, meu filho não tinha nem 1 ano, eu estava amamentando ainda. Mas eu falei, vai, vou ter que tentar. Vai que daqui no próximo edital eles tiram essa oportunidade, né? Então, comecei a treinar, a gente tem prova teórica também, né? Tem 4 matérias ali de prova teórica também. Apneia, sisal, corrida, abdominal. E eu tava apavorada, porque eu comecei a treinar e eu não conseguia me segurar na barra, eu não ficava 10 segundos segurando na barra. Então foram meses assim bem difíceis até o dia da prova. Eu não sei se eu estava mais apavorada com a possibilidade de passar ou de não passar. Cara, mas é uma determinação, hein, Cividini? Assim, eu confesso para ti que a gente nunca, na verdade, a gente se conheceu na escola, né? Quando você estava fazendo o teu curso, eu era cadete lá. E sempre conversando muito com a Maria Elisa e com a Sargento Vanderleia, né, do lado do Cefap, com a Subadriana também, que são mulheres operacionais, a gente percebe essa determinação e essa força gigante, né? E todas sempre falando muito de ti, né? E eu acho que é uma alegria perceber o quão determinada você é, né? Eu tenho certeza que se fosse na engenharia ou em qualquer outra área, tu iria vencer também, porque isso é uma coisa que tá contigo, né? É da tua essência. Mas a pergunta que eu te faço agora, né, com todo esse caminho até o Boa, principalmente para as pessoas que não estão tão habituadas com o serviço, né? Porque o pessoal sabe como é que funciona um serviço de ambulância, um serviço de caminhão. Como que é essa rotina operacional de um tripulante do Boa? Tá só voltando um pouco antes ali, você falou, né, da determinação. Aí uma frase que eu uso muito assim é que tem que querer. Tipo, a gente tem que querer estar aqui e tem que ir atrás, porque o que não falta é gente tentando te desmotivar, é falar que você não consegue, que isso não é para você. Meu Deus, estar no Boa não era uma coisa assim que eu abria para todo mundo, né? Porque parecia algo meio distante, impossível, algo que, né, eu não ia conseguir, então não era algo que eu falava muito assim. Mas as poucas vezes que eu falei, o que eu ouvi era, nossa, nunca será, né? Ai, nossa, nem tenta. Meu, o que que você vai fazer lá? Uma mulher nesse serviço e tal. Só a Sargento Alice conseguiu. Quem é você perto da Sargento Alice, né? Então, o que não falta é a gente querendo desmotivar. Às vezes são pessoas que queriam estar lá também, não conseguem, então, né, tentam te diminuir. Tem que querer mandar os outros a merda e fazer o que a gente quer e tem vontade, e é isso aí, É isso aí, você é vai das dar nossas, certo. Vidinha, é isso aí, meu. É, Nós três pensamos da mesma maneira. sim, mas você perguntou da rotina operacional, né, do Boa.
Nós trabalhamos sempre em 2 tripulantes operacionais por dia, né? E temos também a equipe médica, o médico e o enfermeiro do SAMU, com apoio solo, que ajuda a gente no, né, acionamento da aeronave, a gente às vezes tem que pegar material em alguns locais, que faz esse serviço mais de solo mesmo, né, que geralmente é um bombeiro comunitário. E temos um piloto, que também é um bombeiro militar, um oficial, e às vezes, dependendo do dia, quando tem copiloto em formação, tem copiloto, piloto e copiloto ou só piloto. Então, estamos ou em 5 ou em 6 sete de serviço por dia. É um serviço bem diferente do que eu vivia na guarnição, assim, a rotina. Na guarnição, um dia corrido de serviço, meu Deus, dava 12, 15, 18 ocorrências. Para nós ali, meu Deus, um dia super corrido são 4, nossa, 5 assim, foi muito, porque são ocorrências demoradas, né? Ocorrência com suporte avançado, então a gente demora na cena, demora no hospital. É um atendimento totalmente diferente, é outra vibe, assim, de atendimento. Muito mais legal. Ô, Cividini, deixa eu só. Ô, Geller, só um pouquinho, só para complementar a pergunta que o capitão fez, e agora eu fiquei curioso também. Né? Eu acredito que o nosso pessoal também ficou curioso. Quando tu chega no plantão, tá, como tripulante operacional, quais são as tuas atribuições? Tu tem que. Eu pergunto porque eu chego no meu serviço, né? Como chefe de socorro, eu tenho que conferir viatura, eu tenho que fazer livro, eu tenho que empenhar guarnição. O tripulante operacional, ele ajuda também nessa questão da aeronave, que a gente sabe que tem todo um checklist que o piloto faz e tal. O tripulante operacional também está junto com o piloto nessa ou não? O tripulante, a gente confere os materiais da aeronave, né? Oxigênio, capacete, a parte de resgate ali, cabo, maca, sling, pulsar, esses materiais. Deixa a aeronave pronta do spot, né? Para a hora do acionamento, fonte externa. E a parte do piloto, que é esse todo, né? Todo esse checklist pré-voo, aí é com os pilotos. A gente cuida mais da parte do material operacional da aeronave. Ciridinho, então vamos lá, né? Depois de tripular essa aeronave aí, e nós temos aí nessa missão de bombeiro que dia após dia as ocorrências são diferentes, né? Mas a palavra sempre não aparece muito nas nossas conversas, mas para isso sim. Sempre tem alguma ocorrência que mais marca na nossa vida de bombeiro. E falando especificamente agora da aeronave, né? Existe aí que tu lembra, assim, uma ocorrência que mais te marcou e uma, assim, que mais tipo assim, poxa, realmente a aeronave faz sentido, né? Realmente o uso da aeronave hoje, essa pessoa teve mais tempo de sobrevida ou sobreviveu, enfim. Tem isso? Teve em mente isso? Deixa eu começar com a parte boa, né? Que é um pouquinho menor, mas como a gente atende com suporte avançado e a gente tem, cara, a gente tem uma equipe médica e uma equipe de enfermagem aqui no Arcanjo, tanto 01 quanto 03, que assim, o pessoal é excepcional, sabe? Se um dia eu precisar, minha família precisar, meu Deus, tomara que seja esse povo de serviço, sabe? E a gente vai para ocorrências assim, são várias que a gente chega assim, às vezes até em hospital, dentro do hospital mesmo, a gente faz bastante atendimento, hospital de cidade pequena, do interior, que eles chega com uma transferência, mas chega lá, na verdade, um atendimento da vítima que está lá no hospital. E são diversas ocorrências assim que a gente chega e que a gente fala, bah, se não fosse a gente aqui nessa hora dessa vítima, sabe, já era. A gente tem o sangue total, né, que é infusão de sangue na cena mesmo, que pá, o pessoal faz o sangue ali, a gente vê a vítima melhorar e a gente conduzir esse paciente que
ia morrer lá naquela cena, ou lá naquele hospital, a gente conseguir conduzir ela para um atendimento definitivo em outro hospital, dá uma sensação assim de missão cumprida, sabe? Dessa vez a gente fez a diferença. E é algo assim que no ASO, na época que eu trabalhava no ASO, são poucas as vezes que a gente tem essa experiência assim de realmente fazer a diferença, que a gente às vezes cansa de atender motoqueiro ralado, transporte de velhinha, que, né, com a pressão alta. Então, eu sinto que trabalhando aqui no Arcanjo, a gente tem muito mais essa sensação, assim, de fazer a diferença do que quando eu trabalhava no ASO, sabe? Não que no ASO nunca tenha acontecido, aconteceu várias vezes, né? Mas aqui acontece com muito mais frequência. Mas também tem o lado ruim, que a gente atende ocorrências muito mais graves com muito mais frequência também. Então, a gente vê muito mais desgraça do que quando eu trabalhava no ASO. E isso é algo que me deixou, assim, acho que muito mais consciente da morte, digamos assim, que nessas ocorrências onde a gente vai, onde quebra um pouco o ciclo, assim, da vida, sabe? Que, é um filho, é alguém novo que morreu num acidente. Isso me deixa muito consciente do fato, assim, de que essas coisas acontecem. Que eu acho que a maioria da população vive assim, tipo, essas coisas não vão acontecer comigo. Eu vou ali sem cinto, eu vou deixar meu filho fora da cadeirinha, porque isso nunca vai acontecer. E eu tenho muito essa sensação, assim, ficou muito maior agora, essa sensação de realmente essas coisas acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Amanhã eu posso estar indo para a praia com a minha família, e, né, acabou ali, posso sair trabalhar, cair com a minha motoca aqui e já era, sabe? Então, isso também me trouxe muito essa sensação, assim, de aproveitar o tempo que eu tenho, porque eu fiquei muito mais consciente que ele pode ser muito mais curto do que eu espero. E falando de ocorrência, uma que me marcou muito foi logo no fim, a gente termina o curso de tripulante, a gente tem estágios, né, para fazer. A gente já não sai do curso e chega ali trabalhando sozinho. Então a gente passa um tempo trabalhando só olhando, sem encostar em nada, praticamente amarram nossas mãos lá e não encostam em nada. Então a gente tem que atender algumas ocorrências nessa posição de observador apenas, que vai um tripulante junto e a gente fica ali só do ladinho, onde ele vai, a gente vai de atrás. Depois a gente já vai como observado, então eu fico fazendo, o outro tripulante fica ali me olhando, né? E depois, 6 meses, atendi essas ocorrências assim, fiz tantas operações de alto risco, aí, beleza, agora você pode trabalhar sozinho, agora você está liberado. E eu lembro que foi meu último dia de estágio, foi no dia 6 de setembro, e foi a minha última ocorrência que eu fui junto com outro tripulante e a gente foi acionado para Indaial para um atropelamento. E a gente chegou assim na rua, a gente sobrevoando assim, e falamos, mas não tem ninguém na rua, que atropelamento é esse, né? Pousamos onde dava de pousar. O pessoal foi até o local, já tinha uma básica do SAMU lá e tinha sido um atropelamento, um pai que atropelou a filha na garagem do condomínio. E a gente tendo muita cena ruim, feia, assim, triste, mas é difícil a gente chorar, né? E aquela cena tava a guarnição da Brava, do SAMU, tentando reanimar a criança chorando, a nossa equipe médica chorando, o tripulante chorando, eu chorando, a família chorando, então, assim, foi uma cena muito que me marcou demais, assim, sabe? E até porque a menina tinha a idade do meu filho mais novo. Aí hoje aqui em casa a gente vai manobrar o carro na garagem, a gente tranca as crianças dentro de casa. E por enquanto até hoje assim foi essa ocorrência que mais, que é algo assim que eu levo marcado assim na memória. Mas viu, Cividini, tem um ponto muito bacana nessa tua fala aí, porque aqui em casa não é diferente também. Tem meu pequeno de 6 anos, quando eu vou sair de casa, vai lá para dentro de casa para sair com o carro. Uhum. E a gente
para as pessoas que não vivem essa realidade nossa, eles acham totalmente fora da casinha as pessoas que fazem isso. Então, tá maluco, tudo se cuidar, não sei o quê. Mas é porque a gente vivencia isso. E o Uhum. porquê que eu, desculpa aí, Capitão Beto, mas que eu falei, porque esses dias realmente eu parei com a moto e fui buscar meu filho na escola, o mais velho, né, não o pequeno, que já tem idade para andar na moto. E, e eu parei assim, no semáforo e tinha o pai e a mãe com uma criancinha de colo dirigindo. Mas a mãe com a criancinha na frente. A criancinha devia ter no máximo 3 anos de idade. E aí, para minha surpresa, o meu filho me cutucou e disse: pai, olha ali. E aí que essas coisas a gente começa a entender que a gente está passando para os filhos, eles estão tendo essa consciência, sabe? Isso me deixou feliz, mas não deixei de chamar a atenção do cara. Então, cara, tá levando teu filho aí na frente. E o cara, porque, cara, tu sabe que se alguém bater atrás do teu carro, mesmo estando parado, quem vai se machucar mais vai ser ele. Não sei o quê. Quis meio que me ficar bravo. Eu falei, cara, me perdoe, eu sou bombeiro. Eu vejo isso aí quase todo dia. Na rua a gente atende. E o mais prejudicado vai ser teu filho. Então, eu fiquei meio chateado. Falei, se fosse você, até tudo bem. O responsável aqui é você. Mas como é teu filho pequeno que não tem noção do mundo, pelo menos bota ele lá atrás com cinto, se você não quer acompanhar ele lá. Aí peguei, arranquei a moto e vida que segue. Mas essas coisas assim marcam muito a gente mesmo, né? Referente aos cuidados, né? O meu marido é militar também, né? Também é bombeiro militar, e isso é algo que a gente já tinha antes de eu entrar no Boa, assim. Ele também trabalhou muitos anos na guarnição. Então, assim, o nosso primeiro filho nasceu, cara, eu comprei a melhor cadeirinha que tinha, procurei a mais segura, a mais top, paguei uma fortuna. Meu filho foi até os 2 anos de idade de costas, né, pro movimento do carro. O mais novo, eu comprei a mesma cadeirinha também, foi de costas até fazer os 2 anos, e o mais velho até hoje está na cadeirinha, ainda com 6 anos está na cadeirinha. Eu comprei ela para ficar lá até a idade adulta. E, e assim, é algo que as pessoas não entendem, que acham, que exagero, meu Deus, para quê? Bota no assento de elevação. Fala, não, vai ficar aqui. Tem um apoiozinho para a perna, para não machucar a perna se acontecer alguma coisa. Então, assim, tá tudo pensado. E cada ocorrência que a gente atende, que a gente vê alguma coisa que dá errado, fala, opa, esse aqui é um cuidado que eu tenho que ter a mais aqui em casa. Verdade. Tu comentou, Cividini, que já começou a enxergar a vida de uma forma distinta por trabalhar no Batalhão de Operações Aéreas, né? A pergunta que eu te faço é como conciliar a maternidade com isso, né? Porque tem esse instinto super protetor e você simplesmente trabalha numa das atividades de mais alto risco que existe dentro da corporação. Como é que a tua cabeça funciona nesse ponto, assim? Assim, não é algo que eu tenho medo, vai acontecer alguma coisa comigo, né? Um acidente aéreo, coisa assim. Isso é algo que nem passa na minha cabeça, porque eu acho que a gente trabalha ali com níveis de segurança operacional assim tão altos, e todas as nossas operações é feito com tanto cuidado, que isso é algo que assim, eu não tenho medo de algo acontecer comigo, assim, né? Vou me acidentar, vou morrer, sei lá, vou deixar meus filhos. Isso não é algo que me preocupa, não é algo que tira meu sono. Mas a dificuldade né, começou já no curso, porque são 7 semanas de curso. Eu tinha um filho, né, menor de 1 ano, que ainda amamentava, e, cara, foi assim a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu acho que não tem curso difícil que supere a mãe ter que deixar, né, os filhos em casa, ficar longe deles para ir atrás de um sonho, sabe? Parecia algo até egoísta da minha parte, assim. Vou deixar meus filhos pequenos aqui para ir lá correr atrás de algo que é só meu, organizar toda a família em volta desse sonho, sabe? Mas ao mesmo tempo eu pensava que eles precisam ter uma mãe feliz, uma mãe, né? Eles precisam ver os pais felizes fazendo o que gostam, não só vivendo em função deles. Ter algo que seja meu, ter algo. E eles não gostam que eu vou trabalhar, eles, né?
eu falo, amanhã a mãe vai trabalhar, vocês vão acordar, a mãe não vai estar em casa, eles choram, eles brigam. O meu filho mais velho, quando ele tá bravo comigo, ele fala, eu vou pegar aquele seu macacão do helicóptero e eu vou jogar no lixo, você não vai mais poder ir trabalhar. Então é difícil, e eu falo, olha, eu queria muito estar em casa, ficar em casa com vocês, que eu amo vocês, mas eu também gosto muito do meu trabalho e é importante para mim. Então é por isso que eu vou, mas eu volto. E nós somos poucos tripulantes, então a gente às vezes tem uma escala que fica um pouco mais apertada, eu fico vários dias da semana longe deles, e não é fácil. Mas eu espero que, assim, quando eles crescerem um pouquinho, que eu acho que eles ainda não estão nessa fase, mas eu acho que quando eles crescerem um pouquinho, eles vão entender melhor, assim, né, os nossos motivos, e eles vão ver que, né, eu também estou realizada na minha profissão, sou uma mãe feliz, consigo ser uma mãe melhor para eles nos momentos que eu estou em casa. Então, quem sabe quando eles crescerem, eles entendam um pouquinho melhor. Olha, eu não sei vocês dois, cara, mas quando ela começou a falar aí, me arrepiou aqui, cara. Ela É começou a verdade. responder, Cara, ó, deu uma embargada quem, aqui, Virginia. Vou dizer que se eles assistirem daqui a pouco, quando eles tiverem a maturidade para entender, acho que eles vão ficar tão orgulhosos quanto a gente ficou aqui. Cara, quem tem filho e como pai, e como a gente tem por estar no bombeiro, a gente tem a facilidade da escala de você estar mais tempo com os teus filhos, tu sabe bem o que o pai passa. Agora, você nunca sabe o que uma mãe passa e uma mãe bombeira passa, que o sentimento é completamente diferente, né? A mãe tem um vínculo com o filho que o pai nunca vai ter. Então, e daí ter essa parte do bombeiro deve ser um sentimento extraordinário. Foi, cara, muito bacana mesmo. E viu, E eu Cidinho, tenho. Hum, pode ficar tranquilo aí que o exemplo que tu tá dando para os teus filhos, quando eles estiverem aí na idade mental, né, a consciência de avaliar isso, de analisar isso, eles vão te retribuir e isso, na verdade, só muda o endereço. Porque aqui em casa eu também tive essa passagem, eu tenho certeza que o Beto também teve essa passagem com a menina deles, porque o meu filho só foi não é começar a dar importância é a palavra errada, ele só foi realmente entender o que o pai dele fazia, porque ele nunca via o pai dele atendendo a ocorrência. Ele somente via o pai dele colocou uma farda para ir trabalhar. Mas no dia que ele estava saindo da escola e nós estávamos combatendo incêndio próximo da escola dele, que era caminho de casa, ele parou e me viu lá, que daí ele virou a chave e começou a entender. Opa, meu pai é bombeiro, mas ele faz isso aqui. Então, eles vão ter essa virada de chave, e esse exemplo que tu está dando, e pode ter certeza que eles vão te abraçar muito mais forte pelo que tu está fazendo do que outra coisa. e assim, eu sou uma feminista ferrenha, né? Então, é muito difícil criar homens hoje em dia, né? E eu tento fazer o meu melhor para dar esse exemplo para eles, né, não crescerem tendo essa ideia de que não, o meu pai sai trabalhar e a minha mãe fica em casa, cuidando da família. Então, tipo, eles já crescerem com essa ideia de, olha, a minha mãe também trabalha fora, a minha mãe também faz isso aqui que, né, que é difícil, que é trabalho de homem. Então, eu acho muito importante para eles ter esse exemplo em casa. Assim como é importante para eles ter o exemplo que eles têm aqui em casa, que é o meu marido, ter o cuidado com eles, o cuidado com a família, o cuidado com a casa. Então, não ter essa distinção de isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher. Acho que esse é o Viu? principal. O teu marido não vai ficar bravo se tu falar que ele lava a louça, que ele passa pano na casa, pode falar. O coitado, meu Deus, ele vai para o céu, porque o pessoal pega muito no pé dele lá no quartel. Mas, E, cara, ô Cividini, vou aproveitar para não perder a deixa e já vou emendar aí. Ser mãe é difícil, a mesma proporção é ser mulher dentro de um serviço que historicamente é lotado, né, o repleto de homens. E
talvez uma das coisas mais nojentas que eu vi nos últimos tempos aí nas redes sociais foi, inclusive, um episódio que você viveu, né? Uma besteira que você ouviu numa ocorrência, que se tu tiver à vontade para comentar aqui, mas que eu acho que é o propósito também aqui do nosso canal, que é trazer voz para quem passa por essas situações que não são nada agradáveis e que vão acabar vivendo, porque a gente vive numa sociedade assim, né? E a gente tem números dos mais diversos, né? De feminicídio, de todos os tipos de violência, física, verbal, psicológica, tem uma cacetada de tipo de violência que a gente poderia denominar aqui. Mas o teu posicionamento, né? E aí, como eu te sigo no Instagram e vi, e como aquilo repercutiu em dezenas de Instagram. Então, se tu tiver à vontade, quiser comentar, eu acho que não só o papel como mulher, como mãe, né? Que você deve ter uma missão mais árdua, né? Certamente, de explicar o porquê está saindo de casa para trabalhar e não ficando com eles, mas é de ser mulher desbravando uma área e tendo que conviver com esse tipo de besteira, né? Ah, eu entrei em 2014, a gente ainda tinha 6% só das vagas destinadas para as mulheres, né? Um tempinho, inclusive acontecia de mulher com nota maior ficar fora do concurso, sobrar a vaga masculina e essas mulheres não serem incluídas, né? Hoje, graças a Deus, já evoluímos, já não tem mais essa limitação de vagas, mas em 2014, quando a gente se formou, a gente foi fazer a escolha de vagas e assim tinha quartel naquela época que não tinha alojamento feminino. Então tinha menina lá que ia escolher a vaga, não podia escolher o local que queria porque não tinha alojamento. Então, graças a Deus, assim, é algo que tem evoluiu muito, já melhorou muito. Eu sei, a gente sabe que ainda tem um caminho enorme a percorrer e mas assim, infelizmente, ainda é visto assim com estranheza uma mulher fazendo um serviço de homem. E a gente percebe, nem sempre é tão na cara, assim como aconteceu comigo nessa ocorrência. E geralmente são, né, pequenas coisas que a gente percebe, das coisas que falam pra gente quando a gente chega. Eu chego em ocorrência, às vezes as pessoas perguntam, mas você é enfermeira? Não, sou tripulante, me respeita, dá licença. Não, né? Eu fico lá na porta do helicóptero. Mas assim, aquela ocorrência ali, a gente chegou para era uma colisão, um carro-caminhão na BR-470. Tinha uma vítima em óbito dentro do veículo, tinha uma vítima, né? Já tinham tirado ela do veículo, ela estava dentro da viatura básica do SAMU, já estava sendo atendida. E o cara ali não gostou, se sentiu afetado por ali, mandando. Se eu tivesse pedido com gentileza, eu teria deixado ele passar, porque a cena até que estava bem tranquilo. Mas ele veio com grosseria para cima de mim e falou: Eu vou passar. Eu falei: Você não vai passar? Eu desliguei, tirei a chave. E ela quer que você devia estar aqui, você devia estar em casa lavando louça. Ai, na hora aquilo ali foi tão absurdo, assim, tão surpreendente, que eu só dei risada. Que você não é possível que esse cara tá me falando isso. E alguns colegas me falaram, você devia ter prendido por desacato, devia, né, ter dado voz de prisão pro cara. Eu falo, meu, quem já trabalhou na guarnição, já passou a madrugada inteira na delegacia por causa dessas coisas, já pensa duas vezes antes de fazer a segunda vez. Então, assim, não, o cara Zé Ruela, o Jurandir qualquer aí, eu não vou me estressar por causa disso.
Se eu for dar voz de prisão para todo machista que eu encontro em ocorrência, eu não vou fazer outra coisa da vida, mas aquilo ali me trouxe assim uma reflexão, porque era algo que eu já pensava muito desde que eu entrei no Boa, assim, né, por ser a única tripulante. Eu não sou a única mulher no Boa, porque a gente tem a Capitão Rec, que é piloto de asa fixa em Floripa, né, mas como na função de tripulante eu sou a única ali hoje. E existe um fenômeno que acontece com as mulheres fazendo um trabalho de homem, que é um homem quando comete um erro, não é, é o Capitão Lazarin que fez um erro, é o Beto, é o Geller, eles erraram. Uma mulher quando comete um erro não foi a Cabo Cividini, foi uma mulher, foi um gênero. Assim como aconteceu naquele caso lá daquela árbitra lá na partida de futebol, a reclamação daquele jogador não foi a arbitragem, ela fez. O que ele falou foi: uma mulher não devia estar aqui apitando o jogo, porque mulher não sabe fazer isso, né? Eu não entendo futebol, não sei se ela apitou bem ou mal, mas enfim, não somos nós, não, eu não estou ali representando eu mesma. Eu estou ali representando o gênero, as mulheres, as bombeiras, e isso tem um peso muito grande. E eu cheguei em casa depois daquela ocorrência, fiz um desabafo ali para os meus 400 seguidores no Instagram, e o negócio saiu um pouco do controle, assim, porque a quantidade de mensagem que eu recebi de mulher se identificando com a situação e se identificando com esse sentimento, com esse peso que a gente tem, né, da dificuldade de ser questionada, de ter a nossa autoridade questionada, duvidada, a gente tem que provar que a gente merece estar ali, que a gente sabe o que está fazendo, e ter essa carga, assim, de representar as mulheres, né? Vocês me apresentaram, você fala, ela já, né, é referência, e isso tem um peso muito grande na gente, sabe? E então a situação saiu um pouco de controle, assim, eu recebi muita mensagem de outras mulheres, assim, se identificando, bombeiras, não bombeiras, de qualquer profissão, eu acho que é algo, um sentimento universal, assim, das mulheres, esse... Só é algo que é difícil falar, porque muita gente não entende, os homens não entendem, a sociedade ainda tem um pouco de dificuldade em aceitar essas nossas reclamações. Ô, Cividini, só enaltecer esse teu gesto, tá? Como pai de 2 meninas, né? Porque a minha maior preocupação é em como mostrar para elas o quão forte elas vão ter que ser para enfrentar esse mundo machista, né? Que infelizmente a gente nunca vai saber o que vocês passam, porque a gente não está na pele de vocês, né? Mas eu tenho aqui em casa a minha esposa que trabalha o dia inteiro, batalha, faz o dela, e eu tenho 2 filhas que eu tenho que mostrar e tenho que ensinar para elas que elas podem ser o que elas bem entender nessa vida, né? E para que elas consigam, não basta eu falar, né? Elas têm que também ter exemplos a seguir. E então te agradecer também pelo teu gesto de se expor da maneira como você se expôs, que queira ou não, você estava sendo falada, bem ou mal você estava sendo falada, né? Então esse teu gesto de se expor acaba sendo uma força para essas mulheres que não têm voz, né? E para essas meninas que querem seguir teu exemplo ou que querem seguir outras profissões que são tomadas por homens machistas e que não encontram o seu espaço, tá? Então só deixar aqui meu agradecimento a ti pelo teu posicionamento e te parabenizar novamente, tá? Obrigada. É muito, reforçando, muito Beto. difícil estar aqui, tá? Eu sou extremamente tímida, eu odeio falar em público e, né, eu era até extremamente reservada lá no meu Instagram, não tinha foto nenhuma minha de macacão e boa, nada, porque eu não queria usar isso como exposição, sabe? Para não parecer, ai, olha lá, você achando, sabe, que trabalha no helicóptero, sabe? E eu dei um monte de entrevista essa semana de Dia da Mulher, e isso e aquilo, e daí agora eu tô aqui, e eu, sinceramente, eu odeio essas coisas, que eu morro de vergonha, mas eu tô fazendo porque eu sei da importância
desse gesto, sabe? De ter alguém aqui falando é possível, a gente também consegue, mostrando para as outras meninas. Eu recebi um monte de mensagem assim de outras bombeiras falando, ai, que elas se inspiram em mim, que elas também ou querem estar no operacional e não conseguem, ou querem trabalhar no BOA. E, cara, isso para mim é algo assim que pá, eu fico emocionada de verdade, assim. Então, eu estou tentando botar a minha timidez um pouco de lado e falar desse assunto, porque eu sei que é importante a gente ter alguém. Não é fácil estar aqui carregando essa bandeira, mas eu sei que é importante ter alguém fazendo isso. Deus testa as pessoas de várias formas, né, Cividini? E eu acho que além da tua determinação é esse ponto de ter coragem. E uma coisa que eu achei super bacana, que como a gente trabalha com formação aí há, sei lá, mais de década, a gente percebe e vai, né, fazendo amizades e vai tendo no Instagram aquelas pessoas, né? E naquele dia mesmo que você fez esse desabafo, eu vi uma enxurrada de meninas, principalmente dos 2 últimos CFP, que estão em cidades do interior. Estão normalmente, né, são elas o segundo militar da guarnição, às vezes tem alguém mais antigo, às vezes elas são chefe de socorro, às vezes são elas liderando essas equipes, tendo que tomar decisão, numa ocorrência de incêndio, numa ocorrência de resgate, numa ocorrência de APH, de salvamento, das mais diversas, e com uma pressão exacerbada, né? Porque essa tua fala, ela é primorosa, né? A gente tem uma pressão exacerbada já por sermos bombeiros e ter que tomar uma decisão. Agora, uma mulher na situação de liderança, ela também já tem com ela mesma essa briga que já vem desde a escola, né? Porque a gente sabe, por mais que não fortaleça determinados comportamentos, a sociedade traz isso, né? E a nossa instituição ela não consegue separar esses pontos. Aqui a gente já teve passagens, né? Coronel Kretzer, Coronel Karina, a própria Nicole, todas as mulheres que passaram por aqui relataram algum tipo de situação dessa natureza. E o ponto, né, de vencer essa timidez, de vencer esse receio de falar, né, em público, ele é totalmente vencido quando a mensagem chega, né? E a tua mensagem de determinação, ela é muito alta. Porque talvez, bem francamente, né, eu sei pelo Geller e pelo Beto, que a gente quase já pregou a mão no ouvido de muitos curiosos e muita gente falando besteira e ocorrência, né? Então, já te parabenizar também por isso, né? Porque a gente está bem acostumado ali no calor do momento, vem alguém desacatar, é porrada, não tem. Depois você bate, você pensa o que tá fazendo, né? E aí é um outro ponto. Mas o que para ficar perfeito, só faltou você vir dar uma pancada na cabeça. Um dia, quem sabe, se ele me pegar numa época assim, um dia ruim, uma época que eu tô meio entediada, assim, acho que hoje eu vou me incomodar, sabe? Ô, Silvidine, aproveitando, qual que você acha que é o maior desafio em relação a futuro, né? Que você já está com 12 anos de casa, né? O que você enxerga de desafio para o futuro e o atual momento assim que a instituição vive, dessa inserção das mulheres de uma forma muito mais ampla, né? Com ampla concorrência, sem essas limitações em muitos concursos que já estão acontecendo. O que você enxerga de maior desafio para o futuro? Eu acho que a gente já melhorou muito. Hoje já tem, o cara já conseguiu um neoprene modelo feminino para usar no trabalho, coisa rara, difícil de encontrar. Eu consegui também um macacão de voo que foi pensado para as mulheres e tal. E eu acho que a gente vem crescendo muito, assim, não ter essa limitação de vagas aumenta muito a nossa voz aqui dentro. A gente vai deixar de ser minoria. Então, eu acho que o ideal é que
né, daqui a um tempo a gente não precise mais ter o Dia da Mulher para a gente poder chamar as mulheres aqui para o podcast, né? Pode chamar a qualquer época, não precisa esperar o mês de março. Tem várias aí, tem várias muito boas, muito melhores que os homens aí que vocês podem chamar. Não precisa esperar só o mês de março de cada ano. Eu acho que o ideal é a gente não ter esse espanto assim quando a gente chega. É comum, é só mais uma bombeira chegando na ocorrência, sabe? Então, quem sabe, vamos a passinhos de formiga. Não adianta a gente querer mudar o mundo do dia para a noite, né? Porque a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente tá no caminho certo. Tem muita mulher boa vindo aí, quem sabe logo eu não serei mais a única aqui, terei companhia, então vai Mas, ser bom. mas isso, eu acho que faz parte do processo, das primeiras pessoas, independente das áreas que vão galgar, que vão se infiltrar, né, sofrerem um pouco mais, né? Para os exemplos ali que tu deu do macacão, enfim, né, do neoprene, só que quando a pessoa, e dá para sentir isso no teu espírito, né, tá com aquela gana de batalhar por isso, tá buscando melhorar, não pensando só nela, mas para que as que venham depois já tenham um suporte muito maior, né? E principalmente pelo teu espírito que a gente consegue estar conversando hoje, tá feliz com o que está fazendo, eu acho que são os pontos chaves de tudo, sabe? Entender isso. Assim como nós aí, né, há 10 anos começamos a caminhar dentro do resgate veicular e teríamos várias histórias para contar de dificuldades. Mas isso, lógico, a gente conta para que os outros entendam como é o processo. Mas a gente está também muito feliz porque agora essas pessoas que estão vindo para a área do veicular, que a gente começou lá sofrendo, eles estão numa situação muito melhor. E acho que é esse tipo de caminhada que a gente busca dentro das áreas que a gente vai migrar dentro do bombeiro. É difícil a gente ir para se tornar especialista em 3 áreas do bombeiro. Eu sei que tu já fez o curso de mergulho, mas quando eu me refiro a especialista, é realmente pegar aquela área, estudar, desbravar e fazer daquela, não esquecer as outras, mas fazer daquela área lá a área do coração da pessoa. E que isso é muito difícil a gente transformar isso, né? Eu vou estudar 10 anos na PH, agora não quero mais, agora eu vou estudar incêndio, daqui 10 anos não quero mais, vou ir para o veicular. É difícil a gente encontrar isso, eu acho que não tem, na verdade, né? E muita gente começa a caminhar dentro do mar e busca a especialização dentro dela e por aí segue, né? Então, a não ser que a rotina nos obrigue, né, a cair fora dela e dizer, ó, tu tá fora, não tá mais aqui, vai seguir tua vida em outro lugar. Mas mesmo assim, por fora, a gente continua labutando. Então, essa tua perspectiva aí que me deixa feliz, sabe? Fazer pensando em melhorar no momento que tu tá, mas em deixar essa transformação melhor para quem vai ter substituído daqui a um tempo, né? Enfim, eu sei que tu é nova na corporação, mas que vai vir trabalhar contigo e lá, bem no futuro, te substituir. Eu sei que essas pessoas vão encontrar a situação muito, muito mais organizada, mais visada para a área feminina, né? Dando essa valorização muito maior que merecem. Então, isso aí é muito, muito legal. Tu usou uma palavra certa, né, cara? Desbravadora. Eu acho que essa é um conceito muito importante, né? Porque você faz as coisas desbravando, abrindo um caminho, não para si mesmo, né? E muitas vezes essas brigas, por exemplo, a briga que a Cividini comenta aqui, a briga que a Elisa já comentou, que a Coronel Karina comentou, que a Coronel Kretzer comentou, e daqui a pouco a Coronel Elise vai comentar também na nossa conversa, é aquela velha máxima de, por exemplo, né, você plantar a semente e regar a semente, mas você não vai se beneficiar com a sombra daquela árvore. Você está só começando o trabalho. E isso, quem vai colher os frutos daquilo, né, o benefício daquilo vai ficar, às vezes, muito mais para o futuro do que para agora, porque
a gente vai fazer 100 anos da nossa instituição, né? Mas 100 anos com uma história extremamente recente do número de mulheres dentro da corporação, do número de oficiais baixíssimo feminino, depois ainda um número baixíssimo no nosso efetivo, que foi sendo incrementado aos poucos com bombeiras comunitárias, com guarda-vida civil mulher, e aí depois de um bom tempo ainda com praças, né, mulheres. Então, 2006 o primeiro concurso, chefe. Pois é, foi a nossa turma, né? Entraram a Jéssica, a Gabriela e a Krieger, né? Eu digo da nossa turma em Florianópolis em 2006, mas aí tem a Subdanusa, tem uma série de outras mulheres que entraram aí, Blumenau, curitibanos, né? Lages, fizeram os outros cursos. Então, esse fato de desbravar, ele acaba sendo muito mais difícil, né? E a gente foi muito feliz de ouvir a tua história aqui, Virginia, e a gente gostaria de conversar e ouvir muito mais. Certamente aqui vai ficar, né, o nosso registro para que você volte contar outras coisas sobre ocorrências, né? Mas aí, respeitando o limite que a gente tem que ter de final de episódio, eu vou passar a palavra aí para o Beto e para o Geller para as considerações finais antes de passar para ti aí. Beto, por favor. Tá bom. Mais uma vez agradecer, tá, Cividini, pela tua disponibilidade, por ultrapassar teu medo e tua vergonha em estar aqui conversando, né? Que eu sei que a gente estava conversando antes. Na cadeira aqui. A gente estava conversando antes de iniciar o episódio que estava mais difícil conversar com nós aqui do que atender uma ocorrência no Boa, né? Nossa, muito. Cara, ela anda naquele helicóptero, naquela porta lá, pulando para tudo que é lado, fazendo rapel. Tô pendurada lá num cabo a 100 metros de altura, não tô sentindo nada, não tô tremendo igual eu tô tremendo aqui. Então, só agradecer mesmo e fazer um pedido a você e fazer um pedido às outras mulheres da nossa corporação que não desistam, que continuem sendo essas referências que as mulheres precisam ter, e como o capitão bem colocou, infelizmente não vai ser vocês mesmo que vão aproveitar, a gente sabe disso, talvez vai ser na próxima geração ou no próximo concurso, mas mesmo assim vocês não se furtam de estar buscando, de estar lutando, e que os homens que por muitas vezes falam o que você está sentindo, que sabem o que vocês estão sentindo, que só fiquem quietos, porque vocês não sabem o que a mulher sente, sendo a minoria na nossa corporação, ou sendo a minoria em qualquer outra área, e tendo que buscar e provar o seu valor, não como profissional, mas por ser mulher. Então, muito obrigado mesmo, e como o capitão falou, aí fica o nosso convite para um próximo bate-papo. Beto Geller. Cividini, muito obrigado por contar a tua história aí para nós, para os nossos seguidores, né? Tua história de vida, antes e agora, teu caminho dentro da nossa corporação, dentro do Bombeiro, a tua ascensão aí dentro do Boa. Esse que é o grande ponto disso tudo, sabe? Essas pessoas, assim como tu gravou aquele vídeo, né, meio que tu falou sem querer, eu acho que essas oportunidades são exemplos muito bons das pessoas assistirem e entenderem o porquê desse exemplo, certo? E entender as dificuldades que tem dentro de um exemplo tão grandioso que é o teu, que tu dá para todo mundo. Não vou falar para as mulheres, para todo mundo, para homem, para mulher, seja o que for. Exemplos dessa magnitude, eu estaria falando errado se fosse só para as mulheres, é para todo mundo. E isso é para provar as valências que cada pessoa tem. Eu já não serviria para um tripulante porque na água eu não vou bem. Nós então, três, eu acho. Como? Nós três. A única coisa que a gente gostaria de helicóptero é de fazer passeio. Aí é bom. Então, eu acho que é isso importante para as pessoas entender, que cada um tem as suas valências, cada um tem as suas preferências, as suas seguranças, e que cada um faça o seu melhor na sua área.
independente seja ela qual for. E depois dessa 1 hora e pouco conversando contigo, lógico, acompanha há mais tempo, né? Mas ficou muito mais claro para as pessoas conseguir captar essa tua mensagem. Estou muito, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E não só aqui no canal, mas quando precisar conversar, quando precisar tirar dúvida, quando precisar alguma coisa aí, nos chame e com certeza a gente vai atender aí da melhor maneira possível. Pô, Cividini, fechando o que os meninos falaram, eu sou um fã incondicional do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna tinha por ele mesmo, ele sempre dizia assim, eu não sou bom, não sou talentoso, eu sou determinado. E quando eu conheci a tua história, não por você, mas por outras pessoas, a gente sempre ouviu, cara, essa mulher é determinada. E hoje você contou aqui, principalmente, no período em que antecedeu a preparação para ser uma tripulante operacional, os muitos desafios em casa, né? Sendo esposa, sendo mãe, e tudo isso que você venceu, sendo uma grande referência dentro da instituição, né? E o Geller foi muito feliz em dizer isso, não é referência para as mulheres, você é referência de determinação. E mais feliz ainda foi você no início lá dizendo, e que eu acho que fecha com chave de ouro a nossa conversa, de que nós somos apaixonados pela nossa profissão. E feliz é aquele que consegue dizer que é apaixonado por uma profissão que vai passar 30 e poucos anos trabalhando, com a mesma vibração do que os 30 primeiros dias correndo com mochila para cima e para baixo, entrando em forma, sem saber como se apresentar, né? E eu acho que esse ponto, Cividini, foi o ponto alto da conversa, né? Você fala bem, tá? Não precisa ter receio de vergonha, não. Depois que a coisa caminhou, aí eu falava em off, para quem está nos assistindo aqui, eu falava em off que a Maria Elisa, da mesma turma da Cividini, também comentou que ela, na entrevista dela, disse assim, poxa, estou um pouco nervosa, aí depois que foi embora, né? Porque essa vibração, e como a gente percebeu aqui, o brilho nos olhos de falar daquilo que faz, daquilo que vive e daquilo que acredita, faz ultrapassar qualquer tipo de dificuldade, né? Então, Cividini, fechando, a gente parabeniza e muito pela tua história, pela tua trajetória, rogando aí a Deus que continue te abençoando nas missões, né? De esposa, de mãe, de tripulante operacional, e seja lá de crossfiteira, se daqui a pouco quiser competir, porque você tem essa determinação, isso é tua, né? É uma característica tua e você vai vencer qualquer desafio. Então, obrigado por ter nos brindado com a conversa e por ter aceitado o convite de vir aqui se expor e falar um pouquinho com a gente. Eu tenho uma frase que eu falo muito aqui no trabalho, que o pessoal ri um pouco da minha cara, que eu não sei se é porque eu ainda tô, né, faz 1 ano e pouco que eu tô ali, se eu ainda tô um pouco deslumbrada, assim, ou se, eu realmente, eu amo o que eu faço, que tem situações, assim, que eu tô ali, eu falo, cara, eu nem acredito que eu tô me pagando por isso aqui, que é isso? Mas antes de encerrar, eu queria deixar um recado, principalmente para as outras mulheres, né, que estão assistindo, que eu nunca fui conhecida pela minha doçura e gentileza. Eu sempre fui conhecida por ser, tipo, a militar ponderona, por ser chata, por ser respondona, não respeita hierarquia. E eu acho que se não fosse isso, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque a gente ser uma mulher assim no meio militar, a gente às vezes precisa falar um pouquinho mais alto para ser entendida. Às vezes é muito, né? O praça aqui, a gente já é um pouco, né, rebaixado aqui na instituição, e tanto pelos nossos pares, né, pela hierarquia mesmo, a gente já não tem muita voz. E uma mulher nessa situação tem menos ainda. E a gente não pode baixar a cabeça, porque, ai, não, sou militar, sim, senhor.
sempre com respeito, é claro, né? Não vamos dizer que depois eu falei para fazer isso, mas, mas a gente tem que falar um pouquinho mais alto quando precisa, e tem que ser chata mesmo. Então, eu sou chata, vou continuar sendo chata, e correndo atrás das coisas que eu acho certo, que eu acho justo, e o meu conselho para as outras colegas é que façam o mesmo. Muito bom, Cividini. Esse teu conselho, aqui a gente vai poder falar, né? Vamos deixar para o off. A gente é muito, às vezes não é muito bem visto por ser quem pondera e quem reclama muito, né? Não se sinta sozinha, tá? Nós três somos assim. Só que a gente, depois de um tempo, percebe em que guerra pode entrar, em onde, né? Exatamente. No momento, né? Aquilo que quando tem que vale ser. A pena brigar. Exatamente, quando vale a pena brigar. Mas uma coisa é fato, sempre que alguém briga pelo melhor do serviço, sempre que alguém briga pela excelência, sempre que alguém briga pelo desenvolvimento da nossa atividade ou da nossa corporação, isso está certo, né? E realmente, às vezes a gente precisa se posicionar, não pode ser jogado para dentro de uma gaveta, porque se a gente acabar sendo derrotista, nada vai mudar, né? Então, o papel do desbravador é muito desse, né? E eu acho que essa é a palavra que a gente consegue definir essa conversa contigo, esse nosso episódio, como desbravador. Então, obrigado mais uma vez, Cividini, obrigado, Beto, obrigado, Kelly. Obrigado a todos vocês aí que nos assistiram nesse episódio número 66, com a Ariane Cividini, cabo bombeiro militar de Santa Catarina, tripulante operacional, uma referência dentro da nossa instituição. Obrigado por todos aí que acompanharam. Para vocês terem uma ideia, enquanto está indo para o ar, aí, eu já tinha colocado algumas fotos aqui, já tem várias pessoas reagindo, querendo conhecer a história da Cividini. Está aí, ó, está gravado. Os pequenos que estão assistindo, eu não sei em que ano vocês estão assistindo isso, mas tenho a certeza que vocês aí em casa e nós aqui temos o mesmo orgulho dessa grande bombeira militar de Santa Catarina. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Valeu. Tchau. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve.